Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre perímetro de polígonos, tá? Então, o perímetro é a soma de todas as medidas dos dados de um polígono, tá? Aí a gente tem aqui alguns polígonos, né? O quadrado, tem o triângulo isósceles, tem o retângulo, o triângulo equilátero, o losango, tem a circunferência, né? E tem o trapézio e o retângulo. O perímetro desses polígonos, basta eu somar todos os lados dele. Só a circunferência que tem um detalhe a mais, que a gente vai ver logo na frente. Então, por exemplo, se a gente tem aqui esse quadrado, ó, se a gente considerar que o lado dele é 4 centímetros, aqui também será 4, né? Porque o quadrado, todos os lados são iguais. Aqui também 4 e aqui também 4. Então, o perímetro desse quadrado, pessoal, seria a soma desses quatro lados. Então, seria 4 mais 4 mais 4 mais 4, né? Que é a mesma coisa que 4 vezes 4, né? Que somando tudo isso vai dar 16. Então, o perímetro seria 16 unidades de comprimento, tá? Por exemplo, aqui o retângulo. Se aqui for 3, aqui também seria 3, ó. Se aqui é 5, aqui também é 5, porque no retângulo esses dois lados paralelos são iguais. Então, o perímetro desse retângulo seria a soma dessas medidas dos lados, ó. Seria 3 mais 5 mais 5. E somando tudo isso, pessoal, daria 3 mais 3, 6, 6 mais 5, 11, né? E 11 mais 5 daria 16, certo? Então, também 16, ok? Então, isso é perímetro. O perímetro é a soma dos lados de um polígono, ok? Então, vamos ver um caso aqui, um exemplo, né? Como é que a gente faz? Nesse caso aqui, a gente tem, ó, calcule em centímetros o perímetro do polígono. Pessoal, em centímetro, tá? Cuidado com isso. Ele quer que a gente calcule e dê o resultado em centímetro. Isso aqui é um quadrilátero, não é? Porque tem quatro lados, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou precisar somar todas as medidas desses lados para encontrar o perímetro. Só que observe que aqui não estão todos em centímetros, ó. Aqui está em metros. 0,25 metros é o mesmo que 25 centímetros. Por quê? Para passar de metro para centímetro, basta eu multiplicar por 100, tá bom? E 100 vezes 0,25 vai dar 25. Aqui já está em centímetros, a gente deixa. Aqui 100 milímetros. 100 milímetros é o mesmo que 10 centímetros. Então, para passar de milímetro para centímetros, basta eu dividir por 10, tá? E 6,2 decímetro, né? dm é decímetro, eu preciso passar para centímetro, basta multiplicar por 10. E 6,2 vezes 10 é 62, então vai ficar 62 centímetros. Pronto. Já que agora todas as medidas estão em centímetros, basta eu somar, tá? Então, vou somar 25 mais esse outro lado aqui, ó, 62, mais aqui 10, né? Mais 7,8. Se quiser montar aqui do lado, armar essa continha, pode, ó, 25 mais 62 mais 10, né? Vamos somar isso aqui e ainda tem o 7,8, né? Depois a gente acrescenta o 7,8. Ó, 5 mais 2, 7, com mais 0, 7, deixa aqui. 2 mais 6, 8, com mais 1, 9. E agora eu vou somar com 7,8, ó. Vou colocar aqui 7,8. Poderia somar tudo junto, viu, pessoal? Eu somei separado aqui, mas poderia somar tudo junto. Aqui 8, 7 mais 7, 14, né? Sobe 1, 1 mais 9, 10. Como aqui tem uma vírgula, eu vou acrescentar uma vírgula aqui. Ou seja, o perímetro vai ser 104,8 centímetros. É o perímetro dessa figura, que é a alternativa letra E. Bom, então tá aí uma questãozinha bem tranquila. Vamos agora ao segundo caso. Vão lendo aí, já pode ir fazendo, né? Pensando aí como fazer. Só um minutinho. Isso. Vamos lá. O que diz a questão número 2? Um campo de futebol
de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine, aí na letra A, quantos metros os jogadores correm ao redor de uma volta completa no campo. Então, pessoal, aqui primeiro vamos desenhar esse campo, né? Ó, 70 metros de comprimento e aqui 100 metros de largura. Na verdade, aqui a largura está maior do que o comprimento, né? Não tem problema. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui seja a largura, né? Isso aqui, ele diz que é 100 metros. E essa parte aqui, ó, a gente vai chamar de comprimento. A questão fala que essa medida aqui é de 70 metros. Pessoal, se aqui é 100, aqui em cima também vale 100, ó. Tá? Se aqui é 70, aqui também é 70. Então, aqui também 70 metros. Esse lado é igual a esse, né? E esse lado aqui, ó, é igual a esse outro daqui. Como ele quer o perímetro, pessoal, aí você fala, professor, como é que eu sei que ele quer o perímetro? Ele está querendo saber quantos metros tem esse campo, né? Porque uma pessoa vai dar uma volta completa nele. Dar uma volta completa é justamente percorrer todo o contorno dele. E isso é o perímetro, tá? Então, basta eu somar, né? 100, né? Com mais 100 aqui, com mais 70, com mais 70. Se quiser fazer até um cálculo mental, dá para fazer tranquilamente. Né? 100 mais 100 dá 200, 70 mais 70 dá 140. 200 mais 140 dá 340. Ou seja, o perímetro desse campo é de 340 metros. Ou seja, se os jogadores der uma volta completa, ele vai percorrer 340 metros. Ok? Então, aqui está respondida a letra A. O que diz a letra B? Quantos metros eles percorrerem, né, ao redor das 5 voltas ao redor do campo? Quantos metros eles percorreram, né? Aqui é um A, percorreram ao redor das 5 voltas ao redor do campo. Então, se ele der 5 voltas ao redor do campo, ficou meio confusa a leitura aqui. Mas o que ele está dizendo? O que ele está querendo dizer? Se ele der 5 voltas ao redor do campo, ele vai percorrer quantos metros? Pessoal, olha só. Se uma volta são 340 metros, 5 voltas vão ser 5 vezes 340, né? Basta multiplicar pelo número de voltas. Se fosse 10 voltas, você faria 340 vezes 10, tá bom? Então, vamos lá. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 3 dá 15, com mais 2, 17. Então, aqui, ó, 1.700 metros seria correspondente a 5 voltas nesse campo. Tá bom? Então, tá aí mais uma questão bem tranquila. Vamos à próxima. O que diz aqui, pessoal? Vamos ver. Ó, para realizar o teste físico em determinado concurso da PM, os candidatos devem percorrer ao redor de uma praça circular cujo diâmetro mede 120 metros e considere π igual a 3. Qual o comprimento dessa praça? Aqui é uma pergunta. Letra B. Um PM que deu 9 voltas ao redor dessa praça percorreu quantos metros? Só veja só. Aqui essa praça, ela já é de que forma? É uma praça no formato circular. Então, lembra que eu falei com vocês lá no início que quando a gente fosse falar de círculo, o perímetro de um círculo, a maneira de calcular é um pouquinho diferente, tá? Então, antes de responder essa questão, eu vou abordar uma situação aqui para você entender um pouquinho melhor sobre perímetro, tá? De circunferência. É aqui, ó. Perímetro ou comprimento da circunferência. Uma circunferência, pessoal, é esse contorno, tá? E uma circunferência, ela é dividida em algumas partes, ó. Esse comprimento aqui, ó, todo que eu rabisquei, ele é chamado de diâmetro, ó. Diâmetro. Que é o comprimento que passa pelo centro. E esse pedaço aqui, ó, que é do centro da circunferência, ó, do centro até tocar a borda da circunferência, isso aqui é chamado de raio. E para calcular o perímetro de uma circunferência, a gente vai pegar e
colocar essa formulazinha, ó, perímetro, P é igual a 2 multiplicado pelo valor do π, multiplicado pelo valor do R, onde P vai representar o perímetro, né? Π é uma constante de valor 3,14, ó, π é 3,14, só que algumas questões podem dizer que π vale 3, π vale 3,1, para efeito de cálculo, mas você pode considerar o π 3,14, mas a depender da questão pode mudar o valor, tá bom? Sempre observe o que a questão fala. E R vai representar o raio, tá? E o diâmetro, só uma observação, o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Aí, vamos voltar para a questão. Então, lembre, só recapitulando aqui, o perímetro de uma circunferência, ou comprimento, eu vou fazer o quê? 2 multiplicar pelo valor do π, multiplicar pelo valor do raio dado, tá bom? Então, vamos lá na questão para ver o que diz. Agora a gente já sabe a fórmula, né, de como calcular o comprimento de uma circunferência, então vamos fazer. Primeiro, uma circunferência, vou desenhar aqui a circunferência, ó, para realizar o teste físico em determinado concurso da PM, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular. Então a praça ela é circular. Vou fazer um rascunho aqui, um desenho, só para vocês entenderem melhor. A praça ela é circular. Então, vamos fazer um desenho de uma praça aqui. Ó. Vamos considerar que seja aqui essa praça com esse formato, né? E aqui é o raio dessa praça. Vamos agora entender como o que a gente vai calcular, né? A gente vai calcular o comprimento dessa praça. Veja só, pessoal. Aqui está dizendo que o diâmetro mede 120. O diâmetro é todo esse comprimento daqui, ó, até aqui, ó. Todo esse comprimento aqui, ó, seria o diâmetro. Então, essa parte aqui do meio, ó, só essa parte aqui é o raio. Então, se o diâmetro é 120, o raio é metade. Então, o raio vai ser 60 metros, tá? E aí, como é que a gente calcula o perímetro de uma circunferência? Ó, a formulazinha, o perímetro é 2 multiplicado pelo π, multiplicado pelo raio, tá? Lembrando que o raio aqui é 60 metros. A partir daí, pessoal, basta você substituir valor, ó, 2 vezes. A questão falou, ó, considere π valendo 3. Então, onde tem π, eu vou colocar 3. Vou multiplicar agora pelo raio. E o raio são 60 metros. Então, ó, 60. Agora é só calcular, pessoal. 2 vezes 3 dá 6. Então, vai ficar 6 vezes 60. Quanto é 6 vezes 60, pessoal? 6 vezes 60 dá 360. Então, ó, 360 metros vai ser o comprimento dessa praça. Para uma volta. Então, qual o comprimento dessa praça? 360 metros. Então, sempre que for para calcular o comprimento de uma praça, você vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. 2 multiplicado pelo π multiplicado pelo R. Tá bom? Agora vamos para a letra B. Um PM que deu 9 voltas ao redor dessa praça percorreu quantos metros? Pessoal, 9 voltas. Se a praça, uma volta na praça são 360 metros, para calcular 9 voltas, basta eu multiplicar por 9, né? Vou colocar o 9 aqui, ó. Ia colocando 3, pessoal, desculpa aí. E agora é só multiplicar, ó. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 6 dá 54. Fica 5, o 4, né? Sobe o 5. 9 vezes 3 dá 27. E 27 com mais 5, 32. Ó. 3.240 metros vai ser o comprimento para 9 voltas, tá bom? Então, a alternativa aqui, letra B, 3.240 metros. Bom? Então tá aí, se você gostou, compartilhe com seus amigos, tá? Dê um like, inscreva no canal. Um abraço, até mais.